Olha, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao programa Cloudly. Aqui eu compartilho com vocês as melhores práticas, dicas, tendências e implementações em computação em nuvem. No episódio de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para mandar e-mails em massa a partir de uma aplicação PHP usando a infraestrutura da AWS, a Amazon. Você pode combinar diferentes serviços para atingir uma escalabilidade e uma tolerância a falhas quando você precisar disparar aqueles e-mails de notificação a partir dos seus sistemas. Então vamos lá? Mais uma aula aqui do nosso canal. Hoje eu vou falar para você como enviar e-mails em escala usando a AWS. Isso é um problema muito comum, né, que acontece em sistemas na web. Num dado momento você precisa enviar um e-mail para o seu cliente, um e-mail para o usuário final da aplicação. E isso é bastante simples quando você está lidando com uma mensagem, um e-mail esporadicamente, mas quando você começa a ter novos desafios de como mandar isso em escala, como mandar isso em massa, dependendo da infraestrutura que você está, isso pode começar a ser um problema para você, tá? Então, nessa aula, o que a gente vai ver? Primeiramente, eu vou falar para você sobre o desafio, né? O que é enviar e-mails em background, por que a gente tem esse problema, e expor para você realmente aqui um desafio que eu tive e eu estou compartilhando nessa aula. Também como não fazer, quais são as práticas hoje em dia, né, que as pessoas fazem aí. Não estou falando de ambientes não cloud, não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo como não fazer aqui na nossa realidade de computação em nuvem. Resolvendo quebra-cabeça usando cloud, como é que a gente pega todos aqueles serviços da Amazon, né, como você orquestra os serviços de uma maneira que você consiga atingir escalabilidade, atingir tolerância a falhas e ter um sistema realmente bastante estável, tá? E isso é atingido com esses três serviços, já dando um spoiler, com o Amazon SQS, o Amazon Lambda e o Amazon SaaS. Vou falar também um pouquinho sobre o SDK ou SDK para o PHP, que é o exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês. E depois eu vou mostrar um demo, a gente vai colocar a mão na massa de como criar toda essa infraestrutura, tá bom? Por enquanto é uma parte teórica, ela é necessária para poder explicar para você e te dar um embasamento técnico de tudo aquilo que a gente vai falar, tá bom? Primeira coisa, né, o envio de e-mail em massa. Como eu disse, todas as aplicações, ou praticamente todas, num dado momento, elas vão enviar um e-mail para o cliente. Seja de esqueceu sua senha, um e-mail de boas-vindas, um e-mail de confirmação de compra, enfim, todo tipo de comunicação com o usuário final da sua aplicação acontece via e-mail, tá? Qual que é o primeiro problema? Se você enviar um e-mail para o usuário na aplicação a cada uma hora, você tiver um disparo de e-mail para qualquer usuário, isso não é um problema, porque você pode simplesmente conectar, né, num SMTP e fazer o envio, ou usar a função mail, né, como está ali no quarto tópico dessa tela. Você pode simplesmente usar a função mail do seu servidor. Aqui eu estou dando como exemplo o PHP, né, essa função mail, ela vai usar o sender do Linux ou do Windows, por exemplo. Você pode conectar num SMTP usando o Google Apps, por exemplo, o Gmail Apps ou algum outro Exchange, coisas assim. E você envia um e-mail, é tudo bem. Mas imagina que você tem uma lista de clientes, você quer mandar ali, por exemplo, uma notificação de que existe um novo pagamento a ser feito pelo seu cliente. Por exemplo, a sua assinatura vai vencer dia 30, por gentileza, entre no nosso portal e faça a renovação da sua assinatura. E você precisa mandar isso, por exemplo, para 100 ou 200 clientes, de uma vez só. Tá? Então, quando você tem ali uma aplicação web, a primeira experiência que você tem é, ok, eu vou fazer um envio de 100 ou 200 e-mails e o PHP, o seu código vai receber essas informações e vai processar 100 ou 200 vezes a conexão com o seu servidor de e-mail. Isso vai acarretar num problema que a gente fala que a tela fica presa, né? O usuário clica e ali fica processando, 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 porque na verdade o seu código, a sua aplicação está fazendo 100 ou 200 conexões ao servidor de e-mail, enviando, retornando, outra conexão, enviando, retornando e assim por diante, tá? Se você está usando aí um servidor remoto, por exemplo, você tem a sua aplicação, você está conectando no Gmail para fazer esse envio, você tem toda a latência de rede, toda a latência de conexão, isso não é legal, isso dá um timeout para grandes quantidades. Muitos SMTPs limitam a quantidade de e-mails que você pode mandar ali por minuto, a cada 2 minutos, então isso também é um problema. Então você teria que porcionar esse seu envio em partes e isso realmente dá um trabalhão, porque não é bom para o usuário também. Tá? Então, basicamente, a experiência do usuário
A tela fica presa, né? Você tem o timeout aí para grandes quantidades. Você pode mandar via SMTP ou via função mail que usa do próprio sistema operacional. E isso é maneira síncrona, né? Por que eu chamo de síncrona? Porque você aperta o botão e você espera o retorno da outra parte para continuar processando. Então você conecta no servidor e espera a resposta, processo próximo e assim por diante, tá bom? Por isso que chama síncrona. E nisso tudo o usuário tá ali na tela esperando, vendo o browser lá, né, rodando, ele tem que esperar o término desse processamento, porque se ele interromper, se ele fechar o browser, alguma coisa, pode ser que ainda tenha alguma coisa no servidor, mas o seu script, a execução do seu script vai ser interrompida, né? Estou falando aqui de um sistema PHP, tá? A segunda opção é você ter o quê? Assíncrono, né? Então você tem, a gente chama de assíncrono, né? Que eu peço para você fazer alguma coisa, mas eu não fico esperando você voltar. Então, o usuário faz a solicitação, olha, eu quero enviar 200 e-mails, o sistema acata isso e processa isso em background, ele processa isso sem segurar o usuário. Então, ele automaticamente o sistema vai dar uma resposta para o usuário dizendo, ok, recebi a sua requisição, né? E eu vou processá-la, né? Então o retorno é praticamente imediato. Olha, recebi aqui 200 e-mails para mandar, vou processá-los, tá? Isso é bastante comum, você vê em bastante lugares aí, quando você faz, por exemplo, uma TED, né? O banco ele está guardando a sua solicitação e fazendo um processamento ali em X segundos, ele está passando para um sistema interno do banco, por exemplo. E isso chama de assíncrono, porque você não prende o usuário, tá? O usuário solicita algo, como eu disse aqui, e o processo acontece em background. Isso chama decoupling, né? Chama dissociação. Então quando você tem um sistema onde você solicita o envio do e-mail, você segura o usuário lá até o último envio, por exemplo, 200, você está fazendo de maneira síncrona. Quando você faz assíncrona, você está quebrando essas duas rotinas, você está colocando a rotina de requisição e a rotina de processamento. A rotina de requisição faz essa solicitação para essa outra parte do sistema e essa parte vai continuar rodando enquanto o seu usuário está livre para fazer outras coisas, tá? Essa é uma melhor experiência para o usuário final, porque você clica lá e continua mexendo no sistema, não tem esse problema do browser travar, não tem problema de eu fechar a aba do browser, assim por diante. Essa tarefa é designada por um serviço diferente lá no servidor, então como se fosse em memória, ele fica rodando em memória, como os programas do seu computador, eles rodam em memória, rodam em background, então eles vão aí rodar em background, nesse caso aqui ele vai ficar mandando e-mail e o processo é dissociado, tá? Tem esse decoupling aí. E você também passa uma tarefa para esse cara aqui e você consegue acompanhar. Você consegue ver se está sendo enviado, qual que é o status, etc. e tal. Então você tem controle total sobre o que está acontecendo, tá? Então essa é a maneira síncrona e assíncrona. Aqui eu vou dar alguns exemplos de você como não fazer, como eu disse, como não fazer no jeito cloud, tá? Não estou aqui para criticar a implementação de ninguém, só quero expor para você como que no ambiente cloud, quando aquela mentalidade que eu já falei em outros vídeos, quando você vai para o cloud você precisa entender que nem tudo, você não vai fazer um depara, você não vai pegar o seu sistema que roda no on-premise, no servidor dedicado, mandar para o cloud e tudo vai funcionar da mesma maneira. Vai funcionar em alguns casos, mas você está perdendo a elasticidade. Então aqui é o exemplo de como não fazer em cloud, tá? Então primeira coisa, se você tem um sistema hospedado lá na AWS e você está conectando um SMTP remoto, o que é um SMTP remoto? O Exchange, o Gmail Apps, né, o Google Apps do Business, enfim, um SMTP que o seu provedor te deu, você está fazendo conexões remotas. Então você está rodando o sistema na sua instância e as conexões estão saindo para esse SMTP. Como eu disse anteriormente, você vai ter limite de envio, que é imposto pelo SMTP, e também as conexões que estão saindo da sua instância. Isso pode gerar um tráfego e você pode ter problemas com isso, tá? Então você teria que você mesmo cortar em partes, né, os envios de maneira com que você quebre isso em pequenas partes e o SMTP não reclame que você está mandando muito e-mail, mas também se você está falando aí de um nível de 1.000, 2.000 e-mails, o SMTP com certeza vai te dar uma canseira aí para você mandar os e-mails. Tem outra coisa também muito importante, a cada interação com o SMTP é uma nova conexão, então você vai conectar no servidor, existe um processo chamado de handshake, que é onde o seu servidor conecta com outro servidor, eles conversam entre eles dizendo, olha, eu quero enviar um e-mail, e ele pergunta quem é você, e aí você manda as credenciais de SMTP, então toda essa parte do handshaking, ela leva um certo tempo, então cada envio é uma conexão, e você tem que esperar esse tempo.
Quando você fala de uma ou duas conexões, ok, mas pensa em 100, 200 conexões ou mesmo 1000. Cada novo e-mail é uma nova conexão, isso vai diminuir a velocidade da sua resposta para o usuário, tá? O uso de servidor de e-mail local, aqui através do próprio mail, né, da função mail que eu disse, os servidores têm a capacidade de mandar e-mails, tá? Porque isso é nativo ali do sistema operacional. Só que hoje em dia, principalmente com esse negócio de spam, existe muita proteção dos serviços de e-mail, tá? Dentro do DNS existem várias entradas que você precisa ter para poder mandar um e-mail em nome do seu cliente. Se você está mandando e-mails sobre o seu domínio, por exemplo, você roda um sistema sobre um domínio e os e-mails que estão sendo enviados são enviados do seu próprio domínio, por exemplo, sistema@seudomínio.com.br, ele vai sair. Só que se o seu DNS estiver mal configurado, sem as entradas necessárias, que eu vou mostrar mais para frente, o seu e-mail pode ser considerado spam. Então, quem recebe o e-mail vai checar para ver se aquele SMTP que mandou o e-mail ou aquele servidor que mandou o e-mail é realmente válido, né? Hoje em dia você recebe e-mail falso aí de banco, de todo tipo de instituição, porque são pessoas enviando e-mails em nome dos bancos, por exemplo, usando SMTPs diversos que não é do próprio banco. Então hoje em dia existe um esquema todo aí para ver se é spam ou não, bloquear phishing, essas coisas assim. E quando você manda com o seu servidor local, se ele não estiver bem configurado, isso pode ser um problema. E também aqui você tem um problema de escalabilidade também. Você pode enfileirar os e-mails no seu servidor local, mas definitivamente isso não é algo que eu aconselho você a fazer, tá bom? O uso de SMTP local. Então, ao invés de ter um SMTP remoto, você pode ter um SMTP local, você pode instalar toda a estrutura na sua instância e fazer um SMTP local. Isso é talvez a solução mais rápida, né, que vai te dar uma resposta mais rápida, porque é a própria máquina quem está fazendo o enfileiramento das suas mensagens, e aí ela vai disparar. Em cloud isso não é escalável, né, porque imagina que se você usar uma mesma máquina para fazer a hospedagem no seu sistema e mandar os e-mails, se você enfileirar 2.000, 3.000 e-mails, a máquina vai estar ocupada mandando e-mail, ocupada respondendo as requisições dos seus usuários. Isso não é escalável, tá? Funciona, mas não é escalável. E tudo aqui a gente está falando uma questão do quê? De gerenciamento, né? Como é que você gerencia tudo isso, né? Quando você manda para esse SMTP local, como é que você sabe quantos e-mails estão esperando para ser enviados? Como é que você sabe lá no SMTP remoto se tudo foi processado ou não? No servidor local, pior ainda. Então você perde um pouco desse acompanhamento mais granular do que está acontecendo no envio de e-mails, tá bom? E aí, a nossa missão aqui é fazer tudo em cloud, tá? Então, conforme eu disse, só enfatizando, existem jeitos não cloud de fazer e eu estou mostrando os efeitos e os jeitos de cloud, como fazer no cloud. Então, a Amazon tem uma série de serviços e você precisa pegar ali meio que um quebra-cabeça e fazer ali, montar os serviços, orquestrar os serviços de uma maneira que você consiga ter uma performance legal também sem gastar muito dinheiro, tá bom? Então, como é que a gente resolve esse quebra-cabeça aqui? E os principais objetivos que a gente precisa o serviço que roda em processo em background, isso eu vou mandar para ele, falar, manda 1000 e-mails para mim, eu não quero ficar esperando você mandar os 1000 e-mails, eu quero fazer uma requisição para você, você me diz se você recebeu ou não, e aí você vai processar, tá? Então, pensa aí, analogamente falando, você vai numa pizzaria, pede 3 pizzas e vai embora, e espera a pizza ser entregue na sua casa, você não fica lá esperando, tá? Então aqui é a mesma coisa, eu vou pedir que ele mande 1000 e-mails, por exemplo, não vou ficar esperando. Ele vai me dizer, olha, recebi sua requisição, recebi os 1000 e-mails, vou processá-los. Então, por isso que é em background. Escalável, eu quero ter a possibilidade de mandar 1, 10, 20, 50, 100 mil e-mails. Então, eu quero que seja escalável. Então, faça uma vez só, de maneira escalável, que você nunca mais vai ter problema com aquilo. Se você for pensar, hoje eu preciso mandar só 10 e-mails, vou fazer minha infraestrutura para mandar isso, amanhã você vai ter problema de novo, tá? Reutilizável. A partir do momento que eu uso serviços da Amazon, que são gerenciados pela Amazon, eu posso reutilizá-los sem me preocupar muito com a lógica. Eu vou lá e falo para o serviço de e-mail da Amazon, dispara para mim. E ele tem toda a lógica lá de como disparar, como é que ele vai fazer para o e-mail chegar no destinatário final, etc., lidar com todas as transações. Se eu implementar isso na minha própria aplicação, fazer tudo aqui em house, né, sem usar coisas da Amazon, eu posso reutilizar? Posso, mas eu teria que voltar meu conhecimento, né, meu core business para isso e talvez não seja tão legal. Então você reutilizar coisas que já existem é a grande sacada da AWS.
e também tolerante a falhas, né? Então, tolerante a falhas é um dos princípios, dos pilares aí que você vai me ouvir falar em praticamente todos os vídeos, porque e-mails, né? Principalmente e-mails, você pode mandar um e-mail, ele pode falhar, ele pode não ser entregue, ele pode ter algum problema na infra do outro lado. O seu cliente, lá, o servidor de e-mail do seu cliente está com um problema temporário. E tem que tentar de novo. De repente a Amazon está com algum problema, também tem que tentar de novo. Você pode tentar mandar um e-mail várias vezes também. Então é tolerante a falhas, né? Então se acontece uma falha, ele tenta novamente. Se realmente o e-mail não é enviado, você consegue ter visibilidade de que o e-mail não foi enviado. Então, a tolerância a falhas é um dos princípios que a gente tem que ter em cloud, tá bom? E aí vamos falar dos serviços, como é que a gente usa os serviços da Amazon ao nosso favor. Então, aqui a combinação, recapitulando, é um sistema PHP, tá? E o sistema PHP vai comunicar com a infra da Amazon. Os 3 serviços que eu vou usar na Amazon são os seguintes. O primeiro é o AWS SIS, que é o envio de e-mails. Então, é basicamente um serviço que você fala para ele, ó, manda esse e-mail com esse conteúdo, destinatário, assunto, e ele manda para você em nome do seu domínio, por exemplo, né? sistema@seudomínio.com.br. O SQS é um serviço de mensageria, né? Então, tá entre aspas aí, porque ele é um gerenciamento de filas. Então, é um modelo bastante comum de infraestrutura de dados. Uma fila nada mais é do que algumas requisições que você faz e esse sistema vai colocando em fila para processá-las numa determinada ordem. Então pensa numa fila comum, uma fila de banco, uma fila dos correios, uma fila do caixa eletrônico, né? Quem chegou primeiro vai passar primeiro, vai ser atendido primeiro. Quem chegou por último vai ser atendido por último. E existe uma fila na nossa realidade que quem chegou por último pode ser atendido primeiro também. Então você está fazendo requisições, esse sistema está enfileirando essas requisições e fazendo o gerenciamento do processamento, tá? Então a gente vai falar mais sobre o SQS, que posso te dizer que para fazer esse decoupling, né, essa dissociação de serviços, deixar os sistemas escaláveis e tolerantes a falhas, o SQS é muito importante. Você vai ver em várias soluções falando sobre o SQS, tá? E o Lambda, que é a função como serviço, para ligar todos esses nossos amigos aqui da AWS, tá? Então, o Lambda ele funciona baseado em eventos, eu vou falar nisso daqui a pouquinho, e ele vai servir para colar todo mundo junto, aí, ligar todo mundo e fazer com que as coisas fiquem orquestradas de maneira automática, tá? Falando aqui do SIS, né, o Simple Email Service, então ele faz, como eu disse, disparo de e-mails, ele faz a configuração desse DKIM DNS, que são as entradas que precisam estar no seu DNS para que o outro lado reconheça o seu servidor de e-mail como válido. Então, quem recebe o seu e-mail faz uma checagem para ver se o destinatário, né, o destinatário checa se o remetente tem essas entradas DNS. É mais uma questão de identidade, para saber se está vindo de uma fonte confiável. Então, são esses DKIMs, né, são as entradas DNS. O Amazon faz isso para você, o SIS faz isso para você. O SIS provém um serviço de SMTP, caso você queira usar um SMTP, ele já te dá o endereço, as credenciais, tudo certinho. Você pode também não usar o SMTP e usar via SDK, então eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, quais são as vantagens. Ele te fornece estatísticas, ele vai te mostrar quantos e-mails ele enviou, quantos e-mails deram problema, qual que é a sua reputação no mercado também, porque todo mundo, lembre-se, todo mundo está checando se você é um spammer ou não. Então ele tem uma questão de reputação também bem bacana e ele é orientado a eventos. Então tudo que acontece dentro do SIS ele pode chamar a uma função sua. Então, por exemplo, quando ele manda um e-mail e o e-mail volta, você pode ligar isso a uma função Lambda. Essa função Lambda vai mandar uma notificação para você. A sua função Lambda vai gravar um registro numa tabela dizendo, olha, o e-mail voltou. Então ele é orientado a eventos. Isso é muito bacana. Vai ajudar a gente a fazer essa automatização, tá? Vai ficar mais claro mais para frente. O SQS, como eu disse, que é o Simple Queue Service, que é sistema de filas, né? Então tem esse conceito de fila que eu falei para você aí do banco, né? Dos correios. Você tem a fila padrão e a fila FIFO, né? FIFO quer dizer First In, First Out. Então o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então quer dizer, numa fila comum, né? Quem chega primeiro sai primeiro, tá? Então por isso chama FIFO. E a padrão, que a Amazon diz que nem sempre o primeiro que entra é o primeiro que vai sair.
Vou falar disso daqui a pouquinho. Isso é uma coisa mais técnica e conceitual, mas que é importante para a gente entender qual tipo de fila usar em cada situação, tá? Você tem o Dead Letter Queues, então você tem a fila, né, que processa as coisas e quando dá algum problema, a fila é inteligente o suficiente para saber se a missão que você deu para ela foi completa ou não. Caso deu algum problema, a fila guarda aquele registro numa outra fila, que a gente chama de Dead Letter Queue, que é a fila que diz, olha, eu tentei processar o que você me pediu, mas não deu certo. Tá? Então, esse é um conceito técnico importante também, vou falar disso. Você pode se comunicar com a fila via SDK, então você pode colocar pessoas ou elementos ou transações na fila, você pode tirar, você pode ler quantas pessoas estão lá, você pode fazer todas as operações de uma fila através do SDK. E também é orientado a eventos. Toda vez que uma nova transação, uma nova requisição entra na fila, você pode ligar isso a uma função lambda. Então entrou alguém na fila, uma função lambda vai ser executada. Por exemplo, coloquei alguma coisa na fila, eu quero receber um e-mail. Então eu tenho lá um e-commerce e eu recebi 10 vendas ao mesmo tempo. Então eu vou enfileirar as 10 vendas dentro do SQS e eu quero receber um e-mail quando isso acontecer. Então eu vou receber 10 e-mails dizendo, olha, você tem uma nova venda esperando para ser processada e assim por diante. Tá? Então o Lambda pode fazer qualquer coisa, mandar e-mail, criar databases, enfim, fazer o que você quiser, a imaginação vai jogar ao seu favor e isso é orientado a eventos também. Tá? Então é muito importante aqui para a nossa solução. E a Lambda em si, como eu disse, né, é a função como serviço, né, o Function as a Service da Amazon, né, roda quando um determinado evento acontece. Esse evento pode ser, como eu disse, uma nova transação na fila. Isso pode também ser uma requisição HTTP, que você pode fazer uma API completamente serverless usando o Lambda. A requisição HTTP é um evento. Quando você tem mudanças na sua infraestrutura, enfim, são milhares de eventos possíveis e as funções da Amazon rodam baseado em eventos, tá? Elas são provocadas através de um evento, você pode rodá-las também manualmente, mas geralmente a gente cria lambdas baseadas em eventos. E o objetivo aqui, como eu disse anteriormente, é ligar as peças da nossa infraestrutura e tudo a gente vai conseguir ver pelo CloudWatch. Então toda vez que uma função roda, ela pode gravar logs e o CloudWatch é o serviço da Amazon que a gente vai olhar lá para ver a função rodando e ver o que está acontecendo, tá bom? Eu falei de SDK, não sei se SDK é um termo familiar para você, mas SDK significa Software Development Kit, né? O que é um SDK? É um grupo de ferramentas, né, para uso em sistemas. Então, você, no caso aqui da Amazon, você pode interagir com a infraestrutura através do console ou interagir automaticamente através de sistemas. Os sistemas conversam com a infraestrutura da Amazon. Nessa parte de sistemas, você pode se comunicar pela API da Amazon, então são endpoints, são URLs que a Amazon te dá e você tem que mandar requests para esse endpoint. Então pode ser post, get, você pode mandar ali requisições HTTP com o corpo da requisição e a Amazon vai te responder. Isso é mega complexo, você vai ter que ler a documentação da API, você vai ter que entender quais campos ela recebe, quais campos ela retorna, isso realmente é mais trabalhoso. Não que você nunca vai usar isso, depende da sua necessidade de negócio, tá? O segundo jeito é você fazer pelo AWS CLI, que é uma linha de comando que você instala na sua máquina e você pode dar comandos na sua infraestrutura da Amazon, que aí é mais como se fosse ali um MS-DOS ou um shell do Linux. Então você tem ali, através de linha de comandos, execuções na infra da Amazon. E você tem a terceira possibilidade, que é ter um conjunto de ferramentas, de bibliotecas e funções que você vai acoplar no seu sistema, né? Então uma library ali, um pacote que você vai colocar dentro do seu código e você vai chamar funções já pré-prontas e essas funções vão se comunicar com a Amazon, né? Então é como se fosse a peça de um Lego, você vai pegar aí a peça do Lego que é o SDK, acoplar no seu sistema e você vai chamar funções ali e essas funções vão fazer a execução na infra da Amazon, quer dizer, você usa como se fosse uma caixa preta, você passa coisas para ela, fala, olha, eu quero que você crie XYZ na infraestrutura da Amazon, esse código faz toda a comunicação com a sua infra e volta para o seu sistema, tá? Que é o SDK e que é muito comum. Então são pacotes reutilizáveis e nesse exemplo aqui eu vou usar o SDK para o PHP na versão 3, tá? Então, por acaso, não sei quando você está vendo esse vídeo, se já tiver uma nova versão, nessa aqui eu estou usando a versão 3. E em PHP porque é o sistema que eu migrei do on-premise, de um servidor dedicado para a Amazon, alguns vídeos para trás aí. Não sei se você chegou a ver,
tem aqui no meu canal, mas eu migrei essa aplicação e agora a gente está deixando ela mais cloud. É isso que a gente está fazendo, tá bom? Legal, bastante teoria, né? Mas e aí, né? Vamos ver isso na prática, muito bonito, muito legal. Mas como é que orquestra tudo isso? Talvez é isso que você está me perguntando nesse momento, né? Só que antes, eu preciso te mostrar o nosso plano infalível, né? Como é que é a ideia aqui, tá? Eu quero deixar bem claro qual é a nossa missão, né? E como é que a gente vai fazer isso como um arquiteto de soluções e também aí, hoje um pouquinho de developer, né? Então aqui do lado esquerdo nós temos a nossa lista de usuários, tá? Essa lista de usuários, desculpa, a lista de destinatários. Então é aquela história que eu falei para vocês, né? O nosso usuário ele tem uma lista de destinatários que ele quer mandar essas mensagens, que é numa aplicação PHP. No nosso caso é uma lista de clientes lá, que ele vai selecionar todos, né? E vai fazer o disparo lá para a Amazon. Quando a aplicação PHP, ela vai conversar diretamente com a fila do SQS, tá? Que é esse primeiro quadro que você está vendo aí dentro do quadrado que é a AWS Cloud. Então a fila SQS vai receber todas as requisições da aplicação PHP. Então vamos supor, é uma requisição por cliente. Então se eu tenho 100 clientes, eu vou receber 100 requisições na fila. Eu vou colocar 100 pessoas na fila. Se for 1.000, 10.000, eu vou colocar esse número de pessoas na minha fila SQS. Qual que é a missão da fila? Nada mais do que receber as requisições. Então ela vai receber uma requisição dizendo, ok, eu tenho 1.000 pessoas para receber os e-mails, aqui está o nome e e-mail de cada uma delas e o conteúdo da mensagem que precisa ser enviada, e o SQS vai receber isso e vai retornar com uma mensagem de confirmação. É isso, é instantâneo. Eu mando 1.000, 100, 200, qualquer número para a fila SQS, e a fila SQS recebe e fala, legal, tá aqui o protocolo para você, tá recebido. A sua aplicação vai mostrar uma mensagem, muito obrigado pela sua requisição, estamos processando o que você solicitou. Enquanto isso, a cada nova requisição, transação dentro da fila SQS, vai haver uma função lambda processando isso. Tá? Então é aqui que a escala começa. Então para cada transação dentro da fila, a gente vai ter uma função AWS Lambda rodando. Por isso que eu tenho aqui AWS Lambda 1, Lambda 2 e Lambda N. Então se eu colocar, a infra da Amazon vai escalar isso de uma maneira que vai processar todo mundo da fila ao mesmo tempo. Tá? A Amazon, lembrando que Lambda roda num Docker Container, então ela pode reaproveitar os containers para otimizar, mas isso é uma coisa que a própria infraestrutura da Amazon faz para você. Para níveis de planejamento, considere que você tem uma lambda por transação, por isso que eu coloquei aqui. Aí cada lambda dessa vai pegar o que está na fila, porque na fila tem o que? A ficha, tem o protocolo. Ele vai pegar essa função, essa informação que está dentro da fila e falar, ok, eu tenho que mandar um e-mail para o João, joão@joão.com, e essa mensagem que eu tenho que mandar para ele. Então ele vai no Amazon SS, né, no Simple Email Service, vai lá conectar nele e fala, olha, eu estou aqui com uma requisição, mande esse e-mail para mim. E o SS vai acatar essa requisição e vai fazer o disparo de e-mail que vai chegar lá para o usuário do outro lado, que é o quadro que você vê mais à direita ali do e-mail. Tá? Então, eu estou fazendo o quê? Estou afunilando todas as requisições para o SQS e a partir dele eu estou abrindo para todas as funções Lambda. Então aqui eu estou fazendo um escalonamento das minhas requisições. Imagina que você não tivesse a fila SQS aqui, você teria que esperar aquilo que eu falei no começo do vídeo, o processamento de cada e-mail por partes, né? Você teria que esperar os 1.000, por exemplo, processar, os 100, 200 processarem. Tá? Então aqui você está mandando para a fila vai ser processada pelo Lambda. Se caso der algum problema na fila, a gente tem a fila ali na parte de baixo, que é a DLQ, né? Que é a Dead Letter Queue. Se por acaso uma função Lambda vier pegar a transação e der algum problema, ela vai tentar novamente, então você pode configurar a fila para fazer novas tentativas, quantas vezes ela vai ser processada antes de ser mandada para essa fila aí para o arquivo morto, né, que é a Dead Letter Queue. E aí na Dead Letter Queue você pode ver, bom, dos 1.000 e-mails que eu pedi, 200 caíram na Dead Letter Queue depois de 3 dias. Então isso pode ser um indicativo que o e-mail do usuário está errado, um indicativo que o servidor não existe mais, enfim, você pode tomar ações baseadas no Dead Letter Queue. E você também tem o Amazon CloudWatch, que vai pegar o log de tudo aqui. Então você pode habilitar logs de absolutamente tudo. A gente vai ter os logs aqui, no nosso caso, do Lambda. Beleza? É isso aqui, tá? A nossa arquitetura.
eu aconselho assim, com muito carinho que você olhe essa arquitetura e tente entender aqui como é que ela funciona, porque lá quando a gente for para o console da Amazon vai ficar mais claro para você entender quais são as ligações de cada serviço. Beleza? Então, ó, vamos para a prática, tá? Então agora é hora da gente botar a mão na massa, mostrar o código para você e como é que você faz a implementação de tudo isso. Então vamos embora. Então, beleza, pessoal, vamos começar aqui a configuração dos nossos serviços. A primeiríssima coisa que você precisa ter é pelo menos um domínio dentro da Amazon, tá? Então você vai lá em serviços, né, e vai em Route 53, que é o serviço de DNS da Amazon, e aí você vai cair nessa telinha aqui. Nesse meu caso aqui, na minha conta, eu tenho um domínio já configurado. Eu não estou efetivamente usando esse domínio, mas ele serve aqui como um exemplo para a gente poder fazer a configuração do SS, tá bom? Então, tenha certeza que tem um domínio aqui. Se você não tiver um domínio, você basicamente vai clicar aqui, ó, Create Roasted Zone, vai colocar o seu domínio, por exemplo, meudomínio.com.br, não precisa colocar nenhum tipo de comentário, aqui vai ser sempre public, e você dá um create, basicamente isso, tá? E aí ele vai criar uma entrada como está aqui, ó, com essas entradas básicas, tá? O Amazon SIS, né, vamos abrir ele aqui, ó, SIS, como eu disse, é o serviço de envio de e-mails. Então a gente precisa, a primeira coisa é colocar um domínio aqui dentro. Então eu vou clicar em Verify a New Domain, vou colocar aqui o meu domínio, ó, nesse caso ssmpps.net, e aqui ele está falando, ó, dos DKIMs, né, que eu falei no começo dessa aula, que é o Domain Keys Identifier Emails. É um mecanismo que prova que você pode enviar e-mails em nome daquele domínio, tá? Então do outro lado, as pessoas vão checar se você realmente é um remetente válido, e aqui existe, claro, documentações e regras, se você tiver mais interesse em entender o que são essas entradas do tipo DKIM no DNS para envio de e-mail, tem informação aqui na documentação, tá bom? O foco aqui é eu te mostrar como a gente configura os serviços. Eu vou marcar para ele gerar os DKIMs para mim, porque eu estou usando o DNS da própria Amazon. Então ele vai ter a habilidade de salvar lá, ó. Então eu vou marcar esse aqui, vou dar Verify this domain. Ele vai me dar uma lista de entradas que eu preciso colocar no meu DNS, tá vendo? Então do tipo TXT com esse valor, do tipo CNAME, do tipo MX e assim por diante. Esse tipo MX é se você quiser colocar, se você quiser receber e-mails. Então, além de você enviar e-mails pelo SS, você também pode receber os e-mails que voltam, pode tratar, jogar na sua aplicação. Então, tem coisas muito interessantes aqui dentro. Esse a gente não vai usar agora, a gente só vai usar mais o envio, mas você também pode receber e-mails, e aí você precisa desse MX aqui, tá? Como eu estou usando o próprio Route 53, eu posso clicar aqui, ó, usar o Route 53, ele vai criar as entradas automaticamente para mim lá no DNS. Caso você não esteja usando o DNS da Amazon, você tem que criar essas entradas manualmente lá no seu serviço de DNS, só tome cuidado para copiar os valores de maneira correta aqui, sem faltar nenhum caractere, tá? Vou clicar aqui e não vou marcar esse, ó, não vou marcar o Receiving Record, porque eu não vou receber e-mails, minha aplicação não precisa, mas imagina que você tem um sistema de helpdesk, por exemplo, que você envia e recebe e-mails, seus clientes mandam e-mails para sua aplicação pedindo suporte, você pode capturá-los automaticamente através desse serviço. E aqui ele está falando para mim, ó, toma cuidado, se você for criar esse MX na sua entrada de DNS, ele vai apagar qualquer outra entrada MX que você já tenha lá. Não é o caso, não vem ao caso, mas fica aí uma dica para você explorar também de como receber e-mails através do SS, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, Create Record Sets, e ele vai criar as entradas no DNS. Eu vou voltar no DNS só para te mostrar, ó, tá vendo que isso aqui é o jeito que estava antes, né? Deixa eu ver se esse botão funciona, e você vê que ele criou entradas, aquelas entradas que apareceram pra gente na outra tela, ele automaticamente incluiu no meu DNS. Então não preciso fazer nada. Se está na própria Amazon, ele faz tudo para mim, configura tudo para mim. Se não é o seu caso, vai lá e faz manualmente. Beleza? Aqui vai demorar um tempinho, porque a Amazon vai verificar se as entradas estão no DNS. É claro que aqui não faz muito sentido, porque foi a própria Amazon que mexeu no DNS, e é o próprio serviço da Amazon que está fazendo isso, né? Então ele está checando a si mesmo, mas é um procedimento que ocorre. Imagina se você tivesse aí um serviço externo, ele estaria verificando com o seu DNS externo. Isso não costuma demorar muito, ainda está
pendente de verificação. Enquanto isso, a gente vai continuar, tá? Vamos deixar ele trabalhando aqui pela gente e a gente vai partir aí para o nosso terceiro serviço, que é o SQS, tá? Então, o Simple Queue Service, que eu falei para vocês anteriormente. Então, entrando aqui via console, a gente vai criar a nossa fila. Então, aqui tem a explicação, o que é, né? Basicamente o que eu já te falei. Recomendo que, se você realmente estiver usando a fila para o seu sistema, dá uma aprofundada, tem muita documentação, né, o Developer Guide aqui, API Reference, tem muita coisa para você. Se você está estudando para a prova, tem que saber isso de fato, tá? Não pode saber por cima não, tem que saber como as coisas funcionam. E a primeira grande diferença que a gente é apresentado aqui, antes de eu criar a fila, é o tipo padrão e o tipo FIFO. Lá no meu slide eu falei para vocês o que era, que tinha dois tipos, e basicamente é isso, ó. O FIFO, o First In, First Out, é o quê? Todo mundo que entra primeiro vai sair primeiro. Então você tem um exemplo aqui, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos supor que quem entrou primeiro aqui, num dado momento não tinha ninguém na fila, certo? Num dado momento não tinha ninguém. O 5 entrou, então ele vai sair primeiro. Então entrou o 4 depois, ele vai sair primeiro. Entrou o 3, ele vai sair e assim por diante, tá? Então a Amazon, numa fila FIFO, ela garante que a ordem que você solicitou é a ordem que vai ser processada, tá? Numa fila standard, ou padrão, eles não garantem que as transações vão ser executadas na ordem que você solicitou. E também, muito importante, ela pode ser repetida. Pode ser, pela característica de como a Amazon é construída, num sistema distribuído, é claro que aqui não existe um servidor só processando a sua fila, certo? Existem vários servidores processando a fila de todo mundo. Os seus dados são copiados, distribuídos em servidores diferentes. Numa fila standard, eles não garantem que a sua transação vai ser processada somente uma vez, ela pode vir duplicada pelo fato da distribuição, porque como a Amazon vai distribuir os seus dados por vários servidores, pode ser que 2 deles tenham o mesmo dado. Vamos supor, exemplo rapidinho, eu tenho 3 servidores, eu fiz uma requisição para o SQS, ele vai copiar para os 3 servidores por questões de redundância, os 3 vão ter essa cópia da minha requisição. Num dado momento, eu pego da fila e processo essa requisição e falo para a infraestrutura, ó, pode tirar da fila porque eu já processei esse dado. Só que os outros 2 servidores, por algum motivo, eles estão com uma lentidão no processamento. Eles não enxergaram que você solicitou a exclusão da sua transação da fila. E eles eventualmente podem mandar para você de novo. Falar, olha, eu tenho uma nova requisição aqui, mas já é aquela que você processou anteriormente. Isso pode ser manipulado na sua aplicação, certo? A sua aplicação pode ser inteligente o suficiente para falar, beleza, eu já recebi isso aqui anteriormente, não vou processar de novo. Se esse for o seu caso, você pode usar standard, tá? Ele vai, tá vendo? Ele vai falar aqui, ó, o best effort ordering. Eles vão fazer o máximo para que as transações estejam na ordem que você solicitou, mas eles não garantem devido a essa distribuição. Se você precisa que as transações tenham uma sequência determinada, use FIFO. Quando que eu uso FIFO? Um exemplo. Você tem ali um e-commerce, tá? Então o cliente comprou lá um tênis. Quando ele comprou o tênis, existem certos passos que precisam ser seguidos para que o seu tênis seja entregue para o cliente final. Um deles o cliente comprou, precisa cobrar, né? Então a cobrança. Segunda parte, depois de cobrar, precisa ir uma ordem lá para o armazém para eles pegarem o tênis lá do estoque e colocar para separação. A outra parte é embrulhar o tênis lá, a sua entrega, colocar a etiqueta, e a outra transação é entregar para os correios, entregar para a transportadora. Essa sequência, ela precisa ser dessa maneira. Eu não posso embrulhar, empacotar o tênis sem antes cobrar do cliente, tá? Pelo menos no meu mundo. Então eu quero primeiro cobrar o cliente e depois fazer a separação, tá? Então essa ordem é importante para mim. Então tem que ser FIFO, nesse caso tem que ser FIFO. Então eu vou te mandar na seguinte ordem, você tem que processar nessa seguinte ordem. Não pode ter, não pode duplicar. Eu não posso ter 2 solicitações, vai lá, pega o tênis do estoque e embrulha. Num dado momento eu vou ter 2 encomendas para um cliente que só pagou por 1. Então não posso ter duplicação e precisa estar na ordem. Tá? Esse é um exemplo do FIFO. Um exemplo do Standard, por exemplo, você pode processar, você pode não se importa com a ordem, né? E você pode rejeitar coisas que você já processou. Tá? No nosso envio de e-mails, a gente não pode enviar o e-mail 2 vezes para o cliente, senão para o usuário final. Eu estou despachando lá
vários e-mails para os clientes, eu não quero que eles recebam 2 vezes. Geralmente isso pega mal, né? O cara não gosta de receber um e-mail duplicado. Então, eu não quero isso. Então tem que ser FIFO no meu caso. Mas vamos supor que eu não quero usar a fila FIFO, eu quero usar a Standard, mas eu também ainda quero garantir que meu cliente não vai receber 2 vezes. Então eu tenho que implementar a lógica no meu código. Eu tenho que no código olhar, esse cliente já recebeu esse e-mail, sim ou não? Não, então dispara. Sim, então eu descarto a transação, falo para a fila, ó, eu já processei isso aqui, né, e não repita mais na Standard. Tem algumas diferenças também na questão de processamento, né? Aqui a Amazon fala para você que você tem aí praticamente, né, um número ilimitado de transações por segundo nesse tipo de fila. Com a FIFO, né, você tem até 300 mensagens por segundo, né? Então são 300 envios, recebimentos ou operações de apagar da fila, né? E você só pode mandar de 10 em 10 por operação. Então se eu tenho 1000 pessoas para mandar, 1000 requisições, eu tenho que quebrar em 100 pacotes de 10 e mandar os 100 pacotes. Isso não é um grande problema não, tá? Vou mostrar para vocês que isso é bem tranquilo. Então tem essas diferenças aqui. Questão de prova da Amazon, geralmente eles perguntam se você vai usar FIFO, Standard, o que eles garantem e o que eles não garantem. Aqui eles não garantem que a mensagem não vai ser duplicada, aqui eles garantem que vai ser uma vez só, na ordem que você solicitou. Beleza? Legal. Depois dessa teoria, aqui mais um pouco de teoria, vamos criar a fila em si. Então eu vou criar essa minha fila chamada fila de e-mails.fifo. Tá reclamando que vai ser fila de e-mails.fifo. Ah, tá. Que eu não selecionei FIFO aqui, tá? Se eu deixar na Standard e colocar .fifo, ele fala que tá caracteres inválidos. Mas eu vou criar uma FIFO, que é o nosso caso aqui. E aí ele fala, se eu tirar o FIFO aqui, ele reclama e fala, você tem que colocar o FIFO no final, que tem que ser o tipo da fila, tá? Então eu vou criar ela mais bonitinha aqui, ó, fila de e-mails.fifo. Beleza? Dei o nome, tá na região que eu já estou selecionado aqui, e eu seleciono o tipo de fila, e eu posso vir aqui, ó, no configure, tá atrás de mim, né? Deixa eu puxar a telinha aqui um pouquinho, ó. Só puxar aqui. Ó, você tem os dois botões aqui, tá? Então você tem configure queue e quick create. Eu vou dar um configure para mostrar para você que existem outras opções que você pode melhorar aí na sua melhorar a configuração da sua fila, tá? Então tem muitas coisas aqui, a visibilidade padrão, o tempo de retenção, tem muitos detalhes que uma fila ela é muito poderosa, tá? E muito usada em sistemas. Eu vou falar dos principais, né? A questão de visibilidade. Então, você tem uma fila de pessoas, uma fila de requisições ou uma fila genérica. Quando eu vou atender a primeira pessoa e estou atendendo aquela pessoa, pode ser que um colega meu, por exemplo, se sou um caixa de banco, ou no nosso caso, se uma função vai processar a fila, então você tem várias funções processando a fila, e eu vou na fila e pego o próximo, eu preciso que os meus pares e as funções que rodam junto comigo entendam que eu já estou atendendo o João, por exemplo. Porque pode ser que aconteça que duas funções vão processar as transações e elas peguem a mesma transação ao mesmo tempo. Então esse tempo de visibilidade é o tempo que aquela transação fica indisponível para qualquer outro processo porque ela está sendo processada por uma determinada função. Então é como se numa fila, analogamente falando, numa fila, o primeiro da fila está sendo atendido no caixa 1 e o caixa 2 chama o próximo, mas ele teria a capacidade de chamar a mesma pessoa de novo. Então eu sei que o João está sendo atendido pelo caixa 1, consequentemente a próxima pessoa na fila é a Maria, então a Maria vem para mim. Enquanto o João está sendo atendido no caixa 1, eu não consigo vê-lo como potenciais clientes que precisam ser atendidos. Isso é o tempo de visibilidade. Aqui está falando que são 30 segundos. Por quê? Vamos supor que o caixa 1 não conseguiu atender o João. Deu algum problema lá. O que o João vai fazer? Ele vai voltar para a fila. Vai falar, não, João, não é aqui que você faz essa transação, você tem que voltar para a fila. E aí, durante esses 30 segundos, eu não enxergo o João como potencial cliente, mas quando ele voltar para a fila, passados 30 segundos, eu vejo o João lá de novo e eu, no caixa 2, posso chamar o João depois que eu acabar de atender a Maria, tá? O tempo de retenção. Então, você pode reter as coisas na sua fila. Então, se der problema, eu deixo ela na fila, a pessoa na fila, por 4 dias, essa retenção que vem pré-configurada, e você pode reter de 1 minuto a 14 dias. Então, olha só a resiliência desse serviço, tá? Ele vai te dar
realmente a segurança de que as coisas vão ser processadas. O tamanho máximo da fila, esse é o tamanho máximo que atualmente a Amazon permite, 256. Você pode falar, mas 256 é pouco, mas lembre-se que você está mandando mensagens, tá? Você não vai anexar arquivos, anexar coisas muito grandes. Você vai mandar uma mensagem que outro serviço vai entender. Então, 256 é mais do que suficiente. Se você está ultrapassando esse limite aqui, tem alguma coisa errada com a sua arquitetura. Eu já vi acontecendo, tá, pessoal? Já vi mensagens que estavam ultrapassando esse limite e a gente foi ver que a gente estava mandando coisa demais. Não precisa mandar coisa demais lá. E essas são as mais importantes. Eu falei do Dead Letter Queue, né? Então aqui você pode criar essa redrive policy, quer dizer, se deu problema o X tempo aqui por 4 dias, por exemplo, eu vou mandar ela para uma Dead Letter Queue, isso chama redrive. Eu posso apontar aqui qual é a fila que vai ser a minha Dead Letter Queue, eu já tenho que ter criado ela anteriormente, e aí o número máximo aqui de que a mensagem pode ser antes de ser mandada para a fila. Tá? Eu não vou criar essa Dead Letter Queue, mas é uma coisa muito importante para vocês saberem. Aqui eu vou pular, tá? O encryption, essa é coisa mais avançada, não vem ao caso pra gente, mas você pode encriptar os dados que ficam na fila. Se você está lidando com transações que são sensíveis, eu recomendo fortemente que você encripte tudo que está na fila, tá? Questão de segurança mesmo. Vou mandar bala aqui e criar a nossa fila. Beleza, ó. Criei a fila, tá? Eu tenho aqui, ó, os detalhes, tal. O mais importante pra gente é esse cara aqui, ó, essa URL, tá? Essa fila, ela tem uma URL e é por essa URL que nossos sistemas vão se comunicar com essa fila. Tem outras informações aqui, as permissões, quer dizer, só a minha própria conta pode acessar essa fila. Redrive policy que eu disse anteriormente a gente não criou. Aqui a gente vai ver alguns números acontecendo, ó, o número de mensagens enviadas, recebidas, etc e tal. As tags, né? Tags é uma coisa padrão da Amazon, você pode criar as tags para identificar os seus recursos, encryption, como eu disse, e o Lambda Trigger, a gente vai voltar aqui daqui a pouquinho e falar do Lambda Trigger. O que eu posso fazer com a fila? Eu venho aqui em ações, eu posso mandar uma mensagem para a fila, ver, configurar, adicionar permissões e assim por diante. Posso mandar uma mensagem aqui e dizer assim, por exemplo, essa é uma mensagem de teste. Tá? Eu vou deixar do jeitinho que ela está aqui. Eu tenho que dar um ID para minha mensagem, tá? Esses são requisitos técnicos, então eu vou dar um ID 1 e ID 1 aqui também, e vou mandar a mensagem, tá? A mensagem foi mandada para a fila, tal, eu não quero mandar outra, eu vou dar um fechar. E aqui eu tenho, ó, uma mensagem recebida, então eu tenho o tipo da fila, né? O Content Based Deduplication, isso para garantir que os conteúdos não são duplicados. Eu tenho uma fila, uma mensagem na fila, né? Uma transação na fila. Eu não tenho mensagens que estão chegando, né? Em flight, quer dizer, elas estão em processamento, eu não tenho isso. E eu posso clicar aqui, ó, e ver mensagens. Eu posso começar a dar um polling, que eles falam, né? Que é começar a ler a fila. Eu vejo aqui, ó, a nossa mensagem aqui, tá? Que eu acabei de colocar. Eu poderia colocar aqui 50, 100 mensagens. E é isso que esse serviço faz. Ele pega as minhas mensagens e coloca disponível aqui. Ele vai acumulando essas mensagens. E esse conteúdo que está aqui dentro, eu digitei um texto, mas pensa que pode ser um JSON, pode ser um XML, pode ser qualquer tipo de informação que você coloca dentro da mensagem que vai ser lida por uma outra parte. Então as filas servem como serviços que recebem mensagens e entregam para quem quiser lê-las, tá? Então é basicamente isso que a gente vai fazer aqui, beleza? E ela tem uma capacidade estrondosa, tá? Você vê que a mensagem vai ficar aqui, porque não tem ninguém lendo essa fila. Eu tô só colocando coisas na fila, mas ninguém tá chamando o próximo cliente, na nossa historinha do banco lá. Então ela vai ficar aqui durante o tempo do retention period, que a gente colocou aqui, que acho que era 4 dias, ó. 4 dias. A mensagem vai ficar aqui por 4 dias. Se ninguém pegar, ela vai continuar lá, tá? Então aqui eu tenho certeza absoluta que eu não vou perder dados. Então esse é um ótimo jeito de fazer o que a gente chama de decoupling, beleza? Legal. Então, ó, eu posso dar um purge. Esse purge vai apagar a fila, tá? Ó, ela fala que a fila tem uma mensagem. Eu vou apagar essa mensagem e aí ela voltou para o 0. Beleza? Legal. Da fila é isso aqui. Vamos voltar lá no nosso amigo SS. Vamos ver se ele já processou o nosso domínio aqui. Não, ainda está pendente de verificação, está meio devagar, mas a gente ainda espera um pouquinho, né? Talvez, pode ser, já sei porquê, mas a gente olha daqui a pouquinho, tá? Vamos continuar aqui no Lambda.
Beleza. Então, ó, lembra do nosso diagrama, né? Então a gente tem, você tem o cliente solicitando que entra na fila, certo? Essa fila vai receber uma mensagem. Essa mensagem precisa chegar lá no SS. O SQS acumula as requisições e vai mandando para o SS em partes, vai dizendo, beleza, você recebeu aí, ó, tá aqui mais um bloco para você, e vai processando os e-mails para mim e eu vou retendo esse controle do fluxo de informações. Mas quem que faz a ligação entre o SQS e o SS vai ser uma função lambda. Então essa função lambda, ela vai ser automaticamente processada quando uma nova mensagem chegar na nossa fila. Por isso que existem aqui o lambda trigger, né? Então uma função ela vai ser disparada quando tiver uma nova mensagem. Então dessa maneira, se a gente colocar 1000 mensagens, a Amazon vai disparar 1000 lambdas para você processar essas informações, tá bom? Vai disparar a função lambda 1000 vezes, vai escalar para você da maneira que precisa ser escalado. Então você pode colocar 100.000 registros na fila, 10, 1, que a Amazon vai cuidar disso para você e vai orquestrar isso para você, tá bom? E essa nossa função lambda, ela vai pegar o que está dentro da fila e falar para o SS, manda um e-mail para mim. Então ela vai ficar no meio recebendo do SQS, passando para o SS e gravando os logs para a gente, tá bom? O que eu tenho aqui? Ó, vou mostrar o código para você dessa função lambda, tá? Essa função lambda, se você não tem conhecimento de Node.js, fica tranquilo, tá? Meu foco aqui é mostrar para você basicamente o que esse código faz. Depois, numa futura oportunidade, a gente pode falar mais sobre a estrutura do lambda. Mas basicamente, uma função lambda tem o handler, que é a função em si, onde fica o código que vai ser executado. Quando a função é chamada, tudo que está dentro desse handler é o que vai ser processado, tá? Na nossa solução, eu estou usando o SDK da Amazon, lembrando que aqui eu estou no Lambda, então eu estou usando o SDK para o Node.js e estou fazendo um instanciamento do serviço SS na região US East 1, porque é onde a gente está trabalhando aqui, beleza? E dentro do handler eu tenho toda a implementação. O que eu vou fazer aqui? Ó? Primeira coisa, eu estou dando um console.log, você vai ver isso em alguns lugares aqui, aqui também, tá? Tem mais um aqui também. Então você tem aqui, ó, 3 lugares onde tem o console.log. O que esse console.log faz? Ele grava um log para a gente lá no CloudWatch. Eu precisaria desses consoles todos? Não. Mas aqui, para fins educacionais, né, para a gente aprender juntos, eu vou deixar esses logs para a gente ver como é que o CloudWatch mostra a execução da função lambda. Então ele vai receber um evento. Então lembre-se que quando a gente coloca uma mensagem no SQS, é um evento que está sendo disparado e essa função lambda recebe o evento. Esse evento é um JSON, a gente vai ver juntos lá. E dentro desse JSON vem esses records aqui. Então, para cada record que eu recebo dentro do evento vindo do SQS, eu vou fazer a leitura do conteúdo dele e vou montar alguns parâmetros que eu vou passar para o SS. O que eu vou falar para o SS? Isso aqui é uma estrutura que o SS precisa, tá? Está na documentação deles. Então, eu tenho que falar para quem que ele vai mandar, que é o que eu estou na fila, vou colocar essas informações. Na fila, eu vou colocar para quem você tem que enviar, qual é o template, né, qual é o conteúdo do e-mail, o source aqui é o remetente, né, então no meu caso é sistema@domínio.com.br e aqui é os dados do template, por exemplo, eu tenho um template lá como se fosse aquelas marcações de etiqueta, né, nome, e-mail, e eu vou dizer, olha, você vai onde tiver jogo da velha nome, você substitui por Guilherme, onde tiver jogo da velha e-mail, você substitui pelo e-mail, assim por diante, tá? Então esse é o template data. Então eu vou mandar essas informações na fila do SQS, essa função lambda vai pegar as informações do SQS e vai montar essa requisição e vai mandar para o SIS usando essa função que também está na documentação, que é mandar um e-mail do tipo template, tá? Então o que eu estou fazendo aqui, basicamente passando essa variável aqui, ó, params, para essa função, e ela está fazendo o envio do e-mail. Estou dando um outro console.log para ficar mais claro para a gente ir lá. E vejo, se deu algum erro na execução, eu também faço um log. E se deu tudo certo, eu faço um log de novo para a gente poder ver e dou um succeed, né? Então o context.succeed. Esse context está aqui em cima na função lambda. E eu estou dizendo para o ambiente lambda, dizendo, olha, minha função foi chamada e deu tudo certo. Ou não, ou minha função foi chamada e deu algum problema.
Lembrando que a função lambda está dentro de uma infra da Amazon, então é como se fosse uma pilha, né? Então a execução chegou para mim, eu preciso informar para a infraestrutura, olha, deu tudo certo ou não. Então a função lambda tem que sempre retornar para o contexto, ela tem que fazer isso, porque senão vai ficar, começa a acontecer umas coisas muito loucas, assim, você não consegue mais debugar a função, então é bem complicado. Então lembre que tem que falar para o contexto que deu certo e que deu errado, tá bom? Então a função basicamente faz isso, recebe os dados da fila, monta esse nosso amigo aqui, esses parâmetros e passa para o serviço SS. É isso que ele faz, tá? Então aqui, ó, vou copiar esse código, vou lá na Amazon, aqui um parênteses, existem dois jeitos de criar as funções, um é pelo console do jeito que eu vou fazer aqui, e o segundo é usando o código, tá? Na prática, a gente nunca usa esse console para criar as funções. Estou usando o console para mostrar para vocês como que o sistema funciona, porque o foco não é o Lambda aqui, o foco é enviar os e-mails em massa através do PHP. Mas o jeito certo de se fazer é via código, e isso está disponível em algumas outras aulas minhas, beleza? Então, ó, vou criar a função, eu posso criar a função do zero, usar um blueprint ou pegar alguma coisa já pronta. Então a Amazon tem ali um repositório de códigos que você pode usar como exemplo, caso você não entenda nada sobre Lambda. Minha função vai chamar QPolar e eu posso escolher a minha linguagem. Ó, dentro da Lambda você pode usar o .NET Core, a linguagem Go, Java 11, Node 12, Python 3.8 e Ruby 2.7 e outras versões aqui das linguagens, tá? Essas são as linguagens que o Lambda fornece atualmente. Eu vou usar um Node. E aqui tem uma coisa muito importante. As funções Lambda precisam de execução, permissões de execução. Beleza? Por quê? A minha função Lambda, o que ela vai fazer? Ela vai conectar no SS e ela vai também, ela vai conectar no SS e vai falar para ele, ó, manda esse e-mail para mim. Então eu preciso de três coisas. Primeiro, eu preciso ter a capacidade de ler a fila, porque eu estou recebendo coisas da fila, então eu tenho que ter essa permissão de leitura da fila. Eu tenho que ter a permissão de conectar no SS. Então tudo na Amazon é baseado em rows, em papéis. Isso é uma coisa fundamental, é algo relativamente complexo da Amazon, mas que é fundamental para você entender. Aqui eu vou criar um row do zero, porque eu não tenho, tá? E aqui na verdade eu posso criar com as coisas básicas que não vai funcionar para mim, eu posso usar uma que já existe, que eu não tenho, eu posso criar uma baseado nas policies da AWS, tá? Então eu vou criar aqui um row novo, então vai ser, vou colocar my row QPolar, só para a gente saber o que é. Eu preciso selecionar o SQS, eu preciso selecionar o SS, e é isso que eu preciso. Tá? Então eu preciso pegar coisas da fila e preciso mandar e-mails. Beleza? Então eu vou dar um create function aqui. Depois a gente vê se deu tudo certo, a gente pode rever essas roles e policies aqui juntos. Tá? Isso tudo aqui vai ser criado dentro do IAM, que é o serviço de permissões lá da Amazon. Beleza? Eu tenho uma função aqui, só que ela está vazia, né? A Amazon já me dá aqui um básico aqui, uma função de exemplo, tá? Então se eu pegar essa função do jeito que ela está aqui, ó, eu posso vir aqui em test, né? Toda função recebe alguma coisa, então isso aqui é um exemplo, né, de evento, eu posso mandar esses dados para a minha função, que é my test, crio o evento, e aí eu posso dar um teste aqui, ó, ela executou a minha função, tá vendo? Isso aqui é o retorno dessa função, né? Que basicamente ela escreveu hello from Lambda, é isso que ela fez. Então eu posso executar, então esse aqui é um editor de código que você pode usar o console, você pode testar a função. Profissionalmente falando, isso não é viável, você desenvolver algo realmente robusto usando o console, usando essa IDE. E eu falo isso em outros vídeos, a gente usa tudo via código, cria, faz o deployment das coisas via código de dentro da IDE, tá? Mas aqui só para a gente usar como exemplo. Ó, eu vou colar aqui o nosso código, tá? Vou dar um save para salvar a nossa função, né? E vou deixá-la bonitinha aqui, beleza? Posso vir aqui em Permissions, só para dar uma olhadinha, ó, eu tenho CloudWatch Logs, SS, SQS, beleza? Eu acho que eu tenho todas as permissões, e agora eu vou voltar lá na fila e vou
ligar a fila com a função lambda. Então vem aqui, ó, QActions, configure trigger. Eu vou falar que eu quero uma função lambda, que está aqui, ó, já aparece aqui. Esse ARN, que é um identificador geral de todos os recursos da Amazon, todos os recursos da Amazon tem esse ARN, que é esse cara aqui, ó. Então é um número único dentro da Amazon, e você vai ligar aqui. Basicamente precisa dar um save aqui, tá? E aí a função lambda está sendo conectada. Ela vai ficar aqui creating por algum tempo, tá? Até que essa função lambda esteja atachada à nossa fila. Aqui, eu acho que não vai dar certo porque eu acabei usando um domínio que já está apontado para uma outra conta, tá? O DNS não está realmente válido aqui, mas isso não vai atrapalhar o nosso exemplo, porque eu vou usar exatamente a mesma estrutura, mas com uma outra, com um domínio que já está configurado, tá bom? Mas basicamente você tem que fazer isso, aqui vai dar um verification status verde para você. Eu vou mostrar para você daqui a pouco numa outra conta que eu tenho, beleza? Voltando aqui, ó, para a fila, vamos lá ver se ela está ativada. Ó, deu um enable, beleza? A lambda está aqui, eu vou abrir o CloudWatch, mas eu vou abrir o CloudWatch por aqui, ó. Se eu vir aqui em funções, eu tenho minha função, venho aqui, ó, em monitoramento e clico aqui, ó, View Logs em CloudWatch. Tá? Então aqui, todos os logs que a função gerar vão cair nesse cara aqui, nesse stream. Se eu clicar aqui, ó, vocês vão ver que ela teve uma execução que foi aquela de teste que eu fiz. Beleza? Então vamos deixar aqui bonitinho. E aqui, o que a gente quer fazer? A gente quer colocar uma mensagem na fila para ver se aquela função lambda vai realmente executar a nossa mensagem. E o que no meu caso é uma mensagem? Na nossa aplicação PHP, eu preciso pegar minha função, meu sistema PHP e inserir um valor na minha fila, tá bom? Então, o que eu basicamente vou fazer aqui é mandar essas informações, que é um JSON, vou mandar essas informações para a minha fila, tá? Esse aqui é o nosso sistema, né? Eu vou até trocar aqui para não ter confusão. Eu vou deixar assim mesmo. E o template. Esse template está salvo dentro do SIS, tá? Então esse é o template de e-mails que eu vou mandar. Aqui eu estou pegando esse array aqui, se você manja de PHP, eu acho que isso é bastante claro, né? Estou pegando esse array e transformando ele no JSON, fazendo aqui a comunicação com a nossa fila. Então eu estou falando, ó, quando você receber a mensagem, você não precisa esperar nada, você pega a mensagem e processa ela, então não tem delay. O ID da mensagem, eu tenho que dar um ID sequencial para cada mensagem que eu mando, eu estou usando a variável i, que vai ser um número sequencial. O Application ID é a mesma coisa. O Message Group, então eu estou dizendo que todas as mensagens que eu estou mandando agora fazem parte desse grupo chamado convite candidato, você pode dar o nome que você quiser, e estou mandando o corpo da requisição, que é esse cara, esse JSON aqui, tá? Aqui, estou fazendo um esqueminha básico aqui, que é o seguinte, lembra que eu falei que a fila FIFO ela só pode receber até 10 transações 10 mensagens por transação. Então, a cada 10 vezes que eu passo aqui, eu tenho que mandar para a Amazon. Eu não posso juntar 1000 e mandar os 1000 num pacote, a Amazon não aceita. Ela quer receber de 10 em 10. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é, se o número de mensagens que eu coloquei nesse cara aqui for igual ao número máximo da fila, então quer dizer, se o tamanho desse cara for igual a 10, ou se o número de mensagens que eu estou processando for igual ao nosso loop, porque aqui é uma questão de lógica de programação rapidinho, então se eu tenho 95 mensagens, a cada 10 ele vai mandar para a Amazon, certo? Então 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. A próxima que ele mandaria para a Amazon é no 100, mas eu não tenho 100 mensagens, eu tenho 95. Então eu tenho que falar para o meu código, olha, se chegar em 10 você manda, ou se chegar no total de mensagens, se for a última mensagem, falando melhor colocado, se for a última mensagem você também manda. Porque vai chegar no 95 ele manda, senão as últimas 5 seriam perdidas. Aqui, estou usando o SDK da Amazon, tá? Então eu instalei o SDK da Amazon via Composer, né? Então você vai dar um Composer lá e instalar o SDK da Amazon, e aí você vai usar o SDK, no meu caso eu estou usando o SQS Client e esse é a AWS Exception, tá bom? Então, aqui no começo do script, o que eu estou fazendo? Eu estou instanciando o nosso cliente SQS.
Aí você pode perguntar, então a fila tem uma URL que é essa aqui, né? Que não é exatamente a mesma que a gente acabou de criar, mas é uma fila que eu estou usando. Essa é uma URL da internet, então isso significa que qualquer pessoa pode colocar mensagem na fila? Não. Essa URL ela é protegida pelas credenciais da Amazon. Tá? Então existem algumas formas de vocês se logar na Amazon. Uma delas através do profile, que não é o seu usuário e senha, é o access key e o secret key. E você pode configurar a sua máquina, configurar o AWS CLI e conectar na fila. Ou você também pode passar as credenciais manualmente. Você pode falar, olha, eu não quero usar o profile da minha máquina, eu quero passar as credenciais. O que são essas credenciais? Quando você cria um usuário com acesso programático dentro da Amazon, ele te dá uma access key e uma secret key e você vai usar esses valores aqui. Isso é equivalente ao seu usuário e senha, mas equivalente para sistemas, para automações. Então, se alguém tiver a sua key, secret key, ele tem acesso à sua conta. Então, é realmente algo sensível, né, que você tem que manter escondido. Tá? Então, eu tenho duas maneiras aqui, usando o profile. Esse profile é talvez o segundo jeito mais seguro. O primeiro é usar, quando você está usando instâncias EC2, você usa o EC2 Row. O segundo seria usar esse profile pelo AWS CLI, e o terceiro é você realmente colocar em hard-coded, né, o access key, secret key, é o menos indicado aqui, beleza? Então eu faço aqui a instância do meu SQS client, né, e lá no final o que eu faço, eu chamo essa função chamada sendMessageBatch, coloco lá no formatinho que a documentação pede para mim, que é o entries, então eu tenho as mensagens, né, dentro desse entries, e o queue URL, que é o endereço da nossa fila. Estou dando um var dump aqui só para mostrar os resultados, e se der algum problema, eu estou jogando esses erros pro log de erro do PHP, mas eu poderia também, sei lá, dar um print aqui, dar um print, né, e printar na tela, tá bom? Essa também é uma opção, beleza? Aqui, lógico, eu estou mandando mensagens de exemplo, né? Estou mandando sempre para o meu e-mail, colocando aqui, criando algumas coisas mais de exemplo mesmo, tá bom? Legal, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou, só para a gente mostrar esse script rodando, eu vou comentar essa parte aqui, deixa eu ver se eu vou logar na conta da Amazon, tá? Vou comentar essa parte aqui. Eu não vou mandar para fila, eu quero, na verdade, deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou comentar essa parte aqui e quero dar um var dump aqui para mostrar para vocês como é que essas mensagens são geradas, tá? Vou dar um var dump do batch messages aqui e vou abrir meu terminal. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou conectar na minha conta, tá? Com o MFA. Esse AWS MFA, ele basicamente loga o meu CLI lá na minha conta. Então eu estou com o meu dispositivo aqui de MFA, né? E aqui eu acho que era IAD, se não me engano. Não deu certo. Vamos ver aqui, 282, se eu errei aqui, ó. 282, 877, beleza. Esse é o CLI, ó, você der um AWS S3 LS, então eu listo todos os buckets que eu tenho, ó, você vê que está funcionando. Ele está listando os buckets que eu tenho, que é show de bola. Isso significa que o meu AWS CLI está funcionando, tá bom? O que isso fez, ó, se eu for aqui na minha máquina no AWS, eu tenho aqui, ó, esse arquivo credentials, e é dentro desse credentials, eu não vou mostrar por questões de segurança, mas esse credentials tem esse cara aqui, ó, o profile, que vai fazer com que meu script funcione, beleza? Então, ó, eu vou fechar esse terminal, vou abrir de novo, tá aqui no meu código, esse meu script está dentro da pasta playground, e eu vou dar um PHP, vou rodar ele aqui via linha de comando mesmo, vamos ver o que vai. Ele não achou nosso amigo vendor, porque nosso amigo vendor está na pasta raiz. Então vamos lá. Legal. Ó, isso aqui é a mensagem que a gente vai mandar para a AWS. Eu tenho uma variável aqui, só para fins de teste, que diz quantas mensagens eu vou gerar. Vou mandar ela para 5
e vou rodar de novo. Ó, ele vai gerar 5 mensagens para mim, tá? Então, é esse formato, tá vendo? É esse formato que a gente vai mandar pro SQS, tá? É isso aqui, ó, começando daqui, ó. Delay in seconds, the duplication e o message body, tá? O message body é o que a gente vai mandar lá para nossa fila, que é o mais importante. Então, eu vou só eu vou tirar esse cara daqui e vou imprimir, se bem que não precisa, né? Dá pra pegar daqui, ó. Eu vou vir aqui, dar um Ctrl C, copiar. Vamos lá no console da Amazon. Eu vou colocar essa mensagem manualmente, ó. Então ela vai ficar assim, não tem problema, mas é o que a gente precisa para disparar o e-mail. Eu vou colocar um grupo ID aqui. O que vai acontecer? Essa mensagem vai entrar na fila e a função lambda vai pegá-la. Tá? Ó, já foi. Tá dando 0 aqui porque a lambda já pegou a mensagem e já processou. A gente nem vê ela na fila. Como é que eu faço para saber se a função lambda rodou? Eu venho no CloudWatch, lembra do nosso stream aqui no QPuller, e venho aqui, ó, 1519, né, que é basicamente o que ele 1531, né, que ele acabou de criar, são 1531 agora. Eu clico aqui, eu tenho os logs. Primeiro, ó, vamos fazer um paralelo aqui. Função lambda. Eu tenho console.log aqui do evento. Vou voltar lá no CloudWatch. Ó. Esse é o evento, é o primeiro console.log. Foi isso que a função recebeu. Ó. Records, tá vendo? Records. Então, na minha função eu faço um event.records.forEach. Então eu estou inteirando nos records que eu recebo aqui. Eu estou recebendo um por um. A segunda parte do nosso console.log é a mensagem que a gente colocou lá no SQS, tá vendo? Na nossa função aqui, ó, no console.log eu estou dando um body, né, o que está dentro da mensagem. Lembra que a gente acabou de colar, chegou aqui no Lambda. A terceira parte é o que o SES precisa para mandar a mensagem, né? Inside SES, então é aquela parte do nosso código aqui, ó, tá vendo? A execução está rolando, ó. E aí deu um access denied, tá vendo? Então esse usuário da função lambda não está autorizado a mandar um e-mail pelo SES, tá? Então a função lambda ela tem permissões, como a gente disse aqui, ó, tá? Então está dando um problema lá. Aqui eu acho que ficou bem bacana para a gente poder ver como que a função lambda é executada a partir da fila e como é que eu consigo ver o log de execução de uma função lambda. E está me dizendo aqui que está faltando uma permissão. E realmente está. Se eu vir aqui, permissões, selecionar SS, a única permissão que, que eu tenho é essa SS send bounce. E lá no log, ó, ele está dizendo que eu não tenho essa aqui, ó, e de fato eu não tenho. Então eu preciso mexer na permissão dessa função, tá? E onde é que eu mexo na permissão dessa função? Se eu vir aqui, ó, o row document, eu vejo o que a função tem acesso, ó. E é isso que eu preciso mexer, porque ela só tem acesso a isso. Onde é que eu mexo nisso? No IAM Service, que é o que gerencia o acesso aos sistemas, aos recursos da Amazon. Beleza, então vamos ver por que não está rodando, né? Então a gente vem aqui em Rows, né? Em Row QPuller, eu vou entrar aqui no nosso Row do Execution do SES, né? E vejo aqui que só está o Bounce. Às vezes essa ideia da Amazon me dá alguns problemas. O que eu vou fazer aqui, vou tirar manualmente, vou colocar o Send Bounce e o Send Templated Email. Deixa eu só conferir lá. É esse cara aqui, ó, que está dando problema, só para ter certeza a gente copia aqui, né? E salva. Vamos ver se salva mesmo, né? Beleza. Então, vamos novamente, preciso pegar ali a nossa mensagem, volto no console da Amazon, vou na fila, enviar mensagem, ID 3, só para um ID para a gente identificar. Vou no CloudWatch, porque agora o Lambda pode ter rodado. Ele tem aqui, ó, o ID, vamos ver se ela pegou, beleza, apareceu aqui. E
o SS finalmente foi executado. Ele está dizendo que o e-mail não está verificado, parará. Por que o e-mail não está verificado? Porque o nosso amigo aqui, ó, não passou da verificação, tá? A gente tem que verificar esse e-mail, esse domínio não está passando porque esse domínio não está apontando para essas entradas DNS aqui. Eu estou usando esse domínio numa outra conta, por isso que deu problema lá, tá bom? Porque ele está indo no DNS verificando se esse domínio contém as entradas e não contém porque lá no meu registro não está apontando para essa conta, está apontando para uma outra conta, que acabou causando esse problema, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou remover, tá? Eu não quero mais esse domínio aqui. Então, mostrei aqui, ó, eu joguei a mensagem no SQS que o Lambda fez. O Lambda está executando, tá? Então, se a gente ver aqui, ó, em monitoramento, a gente pode ver as métricas, ó, também nas execuções, ó, duração, né? Aqui está meio em branco ainda porque tem pouca coisa, mas eu posso ir no CloudWatch e ver as execuções, ó, tem os logs aqui, tem os logs aqui dentro de como enviar os e-mails, tá? E a função Lambda passando as informações lá pro SS e o SS faz o disparo dos e-mails. Beleza, então ó, a combinação é essa, tá? Só pulando o SS aqui não tem segredo, tá? Depois que ele aprovar, a função Lambda vai conseguir mandar os e-mails sem maiores problemas, tá? E essa foi a nossa aula sobre como mandar os e-mails em escala para a Amazon usando o SDK. Mostrei para você aqui o exemplo do código PHP, tá? Mostrando aqui o SQS Client, como é que você faz. Comentei essa parte só para a gente não colocar as coisas na fila, mas coloquei a mensagem na fila manualmente. E a gente vê todo o flow aí da nossa solução, só mostrando aqui esse diagrama, tá? Foi o que a gente fez, a gente criou a fila aqui, né? Os lambdas estão sendo executados e salvando no CloudWatch. Esse dead letter aqui a gente não criou, mas por uma questão de mostrar as coisas de maneira mais ágil. Então, estamos passando aqui para o SS, ele não mandou porque a gente não fez a configuração completa do domínio, mas os e-mails são disparados através dele. A gente viu que o nosso código chegou até aqui, ele só não está mandando porque tem que fazer as checagens do DNS. Beleza? Então esse é o jeito cloud de mandar os e-mails em massa. E claro, a gente teve a mensagem de confirmação, que foi o que eu mostrei para você aqui no console, né, no terminal. Quando você processa aqui, ó, se eu chamar o script, playground, se eu chamar o script aqui, ele retorna na hora para mim, tá bom? Beleza, ó, se você chegou até esse ponto do vídeo aqui, queria te pedir uma gentileza de dar um like nesse vídeo ou deixar algum comentário sobre o que você achou ou eventuais dúvidas que você tenha sobre essa implementação ou mesmo até sobre computação em nuvem. Aproveita também para dar um subscribe aqui no canal se você ainda não fez isso e me siga nas redes sociais. Aqui na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais. Vai ser um grande prazer ter você lá comigo. Eu sempre posto coisas que eu estou fazendo no dia a dia, os desafios do meu trabalho, trabalho com a AWS. Então eu queria te pedir essas gentilezas, já que você chegou até o fim desse vídeo, e gostaria de agradecer imensamente por você ter assistido esse vídeo, pela sua audiência também. Eu espero te ver no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.